Foi escrito por volta do ano 900, na terra de Israel ou na Síria. O livro sagrado, encontrado na cidade turca de Tokat, está escrito no antigo idioma assírio. Suas 51 páginas restantes contêm imagens em folha de ouro. Arqueólogos acabaram de descobrir uma Bíblia antiga na Turquia, e o que ela diz sobre Jesus Cristo está causando grande repercussão no mundo da história bíblica. O frágil manuscrito foi descoberto e escondido por séculos, selado quando ninguém esperava que sobrevivesse. A princípio, os pesquisadores acreditaram que se tratava apenas de mais um antigo texto religioso. Mas, no momento em que os estudiosos começaram a traduzir a escrita antiga, a sala ficou em silêncio, pois as palavras nessas páginas descrevem Jesus de uma maneira que a maioria das pessoas nunca ouviu antes. Algumas passagens parecem desafiar a história tradicional contada por quase 2000 anos. Outras sugerem que os primeiros cristãos podem ter registrado ensinamentos que mais tarde desapareceram das versões da Bíblia que a maioria das pessoas lê hoje. E é exatamente por isso que essa descoberta está causando intenso debate entre historiadores, teólogos e arqueólogos do mundo todo. Seria este simplesmente um antigo manuscrito mal interpretado? Ou poderia revelar uma versão da história que a história tentou esquecer? A verdade é que descobertas como essa não apenas mudam a história, elas nos forçam a questionar o que pensávamos já saber. E quando os pesquisadores se aprofundaram no texto, a mensagem que encontraram se tornou ainda mais perturbadora. Mas antes de revelarmos o que os arqueólogos dizem que este misterioso manuscrito realmente contém, não se esqueça de curtir e se inscrever, porque algumas descobertas na história nunca deveriam ter sido reveladas. Fique conosco até o final. Porque em 2026, a inteligência artificial analisou este texto antigo de uma forma que nenhum ser humano jamais conseguiria. O que ela descobriu obrigou os pesquisadores a revisitar um momento que aconteceu mais de 2 décadas antes, no ano 2000, quando esta estranha Bíblia foi apreendida pela primeira vez. Naquele ano, as autoridades na Turquia receberam uma denúncia sobre uma perigosa operação de contrabando. Negociantes do mercado negro estavam tentando vender algo extraordinário, um manuscrito antigo que se acreditava valer milhões no mercado clandestino de antiguidades. Quando as autoridades o confiscaram, perceberam imediatamente que não se tratava de um artefato comum. O livro estava encadernado em couro antigo e desgastado. Suas páginas estavam escritas em siríaco, uma das formas mais antigas de escrita ainda existentes, utilizada no início do cristianismo. Após cuidadosa datação por carbono e análise especializada, os estudiosos estimaram que o manuscrito tivesse mais de 1500 anos. Logo, ficou conhecido como o misterioso Evangelho de Barnabé. Hoje, o manuscrito é mantido sob forte proteção no Museu de Etnografia de Ankara. Apenas um pequeno número de estudiosos teve permissão para estudá-lo de perto, e muitos deles descrevem a mesma sensação perturbadora, pois o que está escrito no texto não corresponde à história que a maioria das pessoas conhece sobre Jesus Cristo. De acordo com este manuscrito, Jesus é descrito não como o Filho de Deus, mas como um profeta, um poderoso mestre espiritual, porém não divino da maneira como o cristianismo tradicional ensina há quase 2000 anos. E então vem a parte que realmente chocou os historiadores. O texto afirma que Jesus nunca foi crucificado. Em vez disso, sugere que outro homem, possivelmente o escaravelho de Judas, foi crucificado em seu lugar, enquanto o próprio Jesus foi levado vivo para o céu. Essa afirmação é extremamente controversa porque as ideias de que Jesus era um profeta em vez de Deus e de que não morreu na cruz se assemelham muito aos ensinamentos encontrados no Alcorão, o texto sagrado do Islã. Mas eis o mistério que continua a dividir os estudiosos. Se esse manuscrito é realmente antigo, como um texto cristão poderia conter ideias tão semelhantes à teologia islâmica que surgiu séculos depois? Essa simples pergunta gerou intenso debate entre historiadores, teólogos e arqueólogos do mundo todo.
E quanto mais os pesquisadores se aprofundavam no manuscrito, mais estranha a história se tornava. Para entender por que esse evangelho é importante, primeiro é preciso entender quem foi Barnabé. A maioria das pessoas hoje nunca ouviu falar dele, mas, nos primórdios do cristianismo, Barnabé era uma das figuras mais respeitadas de todo o movimento. Ele era um companheiro próximo do apóstolo Paulo, viajando com ele enquanto a mensagem de Jesus Cristo começava a se espalhar muito além de Jerusalém. No livro de Atos dos Apóstolos, Barnabé aparece como um líder confiável, um mentor e uma voz estabilizadora durante um dos períodos mais perigosos da história do cristianismo primitivo. Seu nome verdadeiro era José. Barnabé era, na verdade, um apelido que significa filho do encorajamento. Esse apelido nos diz muito sobre o tipo de homem que ele era. Não era um radical inflamado, nem um agitador controverso. Era alguém em quem as pessoas confiavam, alguém que manteve unidas as frágeis comunidades cristãs primitivas durante anos de perseguição e incerteza. Mas é aqui que a história se torna repentinamente muito mais complexa. Em certo momento, Barnabé e Paulo tiveram uma séria desavença. O livro de Atos menciona brevemente o conflito, mas passa por ele rapidamente, sem explicar o que realmente aconteceu. Depois desse momento, algo estranho ocorre no registro histórico. Barnabé simplesmente desaparece. Entretanto, Paulo continuou a escrever carta após carta, muitas das quais se tornariam partes centrais do Novo Testamento. Sua teologia moldaria a doutrina cristã por séculos. Barnabé, um dos primeiros líderes do movimento, desaparece quase completamente da história. Por que uma das figuras fundadoras do cristianismo primitivo sumiria repentinamente da história? Algumas tradições sugerem que Barnabé pode ter discordado da direção que Paulo estava tomando, particularmente da crescente ênfase em Jesus como o Filho Divino de Deus. Os ensinamentos de Paulo se concentravam fortemente na cruz, no sacrifício e na redenção por meio da morte de Cristo. Essa teologia acabaria se tornando o fundamento do cristianismo tradicional. Mas e se Barnabé tivesse entendido Jesus de forma diferente? E se ele tivesse preservado um relato alternativo? Um que refletisse o que ele acreditava serem os ensinamentos originais de Jesus antes que doutrinas posteriores tomassem forma? Essa possibilidade é exatamente o que o misterioso evangelho de Barnabé força os historiadores a considerar. E quando se aprofunda na história, a ideia de que versões concorrentes do cristianismo já existiram não é nada surpreendente. Porque poucas pessoas percebem que a Bíblia, como a conhecemos hoje, não surgiu em sua forma final da noite para o dia. A coleção de textos que agora chamamos de Bíblia foi gradualmente selecionada e compilada ao longo dos séculos. Um dos momentos mais cruciais desse processo ocorreu no ano de 325 d.C., no histórico Primeiro Concílio de Nica. Nessa época, o cristianismo havia se transformado de um movimento clandestino perseguido em uma religião poderosa, apoiada pelo Império Romano sob Constantino, o Grande. Constantino reuniu bispos de todo o império para resolver as principais disputas teológicas que dividiam a Igreja. A questão central era simples, porém explosiva. Quem era Jesus, afinal? Era divino, humano, ambos? E quais escritos sobre ele deveriam ser considerados autênticos? As decisões tomadas em Nica moldariam a crença cristã pelos próximos 1700 anos. Mas essas decisões não foram tomadas em um ambiente neutro. O Império Romano precisava desesperadamente de unidade religiosa. Uma igreja dividida por evangelhos concorrentes e visões conflitantes sobre Jesus poderia ameaçar a estabilidade do próprio império. Como resultado, alguns textos foram aceitos e muitos outros foram rejeitados. Tradições inteiras foram rotuladas como heréticas. Comunidades que seguiam ensinamentos alternativos foram gradualmente marginalizadas, suprimidas ou absorvidas pela estrutura dominante da igreja. Estudiosos modernos têm analisado esse processo minuciosamente. No livro Misquoting Jesus, Citações Erradas de Jesus,
O historiador Bart D. Mann explica como os primeiros escribas às vezes alteravam textos bíblicos por meio de erros de cópia, edições ou mudanças doutrinárias ao longo do tempo. Em outra obra, Lost Christianities, Cristianismos Perdidos, Mann descreve como muitos grupos cristãos primitivos tinham crenças sobre Jesus que eram muito diferentes do que mais tarde se tornou doutrina dominante. A maioria dessas vozes acabou desaparecendo dos registros históricos, e se o Evangelho de Barnabé fosse comprovado como autêntico, representaria exatamente o tipo de texto que instituições poderosas poderiam ter desejado remover de circulação. O que nos leva a uma questão muito maior. Se um evangelho pôde desaparecer por séculos, o que mais poderia ter se perdido? Agora, vamos analisar o que o manuscrito realmente diz, pois suas afirmações vão muito além da questão de se Jesus Cristo morreu na cruz. Uma das passagens mais chocantes aparece no próprio Evangelho de Barnabé. Segundo esse texto, Jesus supostamente prevê a vinda de outro mensageiro, Maomé, e até menciona seu nome. Se for verdade, seria uma afirmação extraordinária. Afinal, Maomé só apareceria na história 6 séculos depois. Por causa desse detalhe, muitos estudiosos argumentam que o manuscrito deve ser uma falsificação posterior, criada durante um período de influência islâmica com o objetivo de conciliar as crenças cristãs e islâmicas. Mas outros sugerem algo mais misterioso, que o texto pode refletir uma conexão mais profunda entre antigas tradições espirituais que a história posteriormente separou. Mas a profecia é apenas uma parte da história. A parte mais profunda, os ensinamentos contidos no manuscrito, são ainda mais perturbadores. Ao longo do texto, Jesus adverte repetidamente seus seguidores sobre o que acontecerá depois de sua partida. Segundo este evangelho, seus ensinamentos seriam eventualmente distorcidos. Sua mensagem seria mal compreendida e sua imagem, diz o texto, seria transformada em algo que as pessoas adorariam, em vez de algo que compreendessem. Sugere ainda que as pessoas construiriam grandes instituições e monumentos em seu nome, ignorando o significado do que ele originalmente ensinou. O manuscrito também adverte que muitos alegariam falar em seu nome, não apenas indivíduos fingindo ser Messias, mas sistemas inteiros de autoridade que usariam seu nome para obter poder sobre os outros. Independentemente da autenticidade do documento, essas são afirmações notáveis para um texto antigo. Ainda mais surpreendente é a forma como o manuscrito descreve a alma humana. Neste evangelho, a humanidade não é retratada como permanentemente caída ou corrompida pelo pecado original. Em vez disso, a alma é descrita como eterna, não quebrada, mas adormecida, não má, mas esquecida. E, de acordo com o texto, o caminho de volta a Deus não passa por rituais, hierarquias ou instituições religiosas. Isso se dá por meio da transformação interior, da purificação do coração, da busca direta pela verdade e do despertar do espírito interior. Para uma instituição religiosa construída sobre autoridade, estrutura e intermediários, ensinamentos como esses teriam sido incrivelmente perigosos. E o Evangelho de Barnabé não é o único texto misterioso que obrigou os historiadores a repensarem o cristianismo primitivo. Em 1945, um agricultor perto da cidade egípcia de Nag-Hammadi fez uma descoberta acidental que mudaria para sempre os estudos bíblicos. Enterrada em jarros de barro sob a areia do deserto, encontrava-se uma coleção de escritos antigos, hoje conhecida como Biblioteca de Nag Hammadi, frequentemente chamada de Evangelhos Gnósticos. Esses textos tinham mais de 1.600 anos, e o que eles revelaram foi surpreendente. Durante os primeiros séculos após Jesus, não existia apenas uma versão do cristianismo. Existiam muitas. Diferentes comunidades interpretavam seus ensinamentos de maneiras drasticamente distintas. Algumas enfatizavam a experiência espiritual pessoal em vez da autoridade da igreja. Outras ensinavam que o conhecimento divino
frequentemente chamado de gnosis, era o caminho para o despertar espiritual. Em vez de se concentrarem em rituais e hierarquia, esses grupos acreditavam que a centelha divina já existia dentro de cada ser humano. Eventualmente, muitas dessas comunidades foram declaradas heréticas. Seus ensinamentos foram condenados e seus escritos foram destruídos onde quer que fossem encontrados. Os textos encontrados em Nag Hammadi sobreviveram apenas porque alguém os enterrou no deserto séculos atrás. Entre eles estava o famoso Evangelho de Tomé, uma coleção de ditos atribuídos a Jesus que nunca aparecem na Bíblia tradicional. Uma passagem desse evangelho contém uma frase marcante. Jesus diz: "O reino de Deus não vem com sinais visíveis para serem observados. Em vez disso, diz ele, já está espalhado por toda a terra, mas as pessoas simplesmente não o veem." Essa ideia de que o divino não é distante, não é controlado por instituições e não é conquistado por meio de práticas religiosas aparece repetidamente nos textos gnósticos e ecoa temas encontrados também no Evangelho de Barnabé, o que levanta uma questão profundamente incômoda. Se a verdade sobre o divino já reside dentro de cada pessoa, então para que servem exatamente as poderosas instituições religiosas? Neste ponto, você pode estar se perguntando algo simples. O Evangelho de Barnabé é realmente autêntico? É um manuscrito antigo com mais de 1.500 anos? Ou poderia ser uma criação muito posterior? Esse debate ainda está bastante acirrado entre historiadores e linguistas. Alguns especialistas argumentam que certas frases e padrões linguísticos no texto se assemelham a escritos dos séculos XIV ou XVI, época em que estudiosos cristãos e islâmicos mantinham contato próximo. Isso sugeriria que o manuscrito poderia ser uma falsificação medieval criada para mesclar elementos de ambas as tradições. Mas outros pesquisadores apontam detalhes que parecem ser muito mais antigos. Indícios estilísticos e referências históricas poderiam sugerir raízes mais profundas. A resposta honesta é que ninguém sabe ao certo. O manuscrito nunca foi submetido a todos os testes científicos necessários para resolver a questão de uma vez por todas. E como o acesso ao texto tem sido limitado, esse mistério só aprofunda o debate. Mas aqui está o ponto importante. Mesmo que este manuscrito em particular tenha 500 anos em vez de 1.500, as questões que ele levanta continuam muito relevantes. Os historiadores modernos já sabem que a formação do Novo Testamento foi um processo longo e complexo. Muitos escritos cristãos primitivos foram debatidos, rejeitados ou excluídos quando os líderes da Igreja finalmente formularam o cânone bíblico oficial. Eventos como o Primeiro Concílio de Nica demonstram que teologia e política estavam frequentemente interligadas. A unidade religiosa não era apenas uma questão espiritual. Era também uma questão de estabilidade social dentro do Império Romano. Acadêmicos como Bart D. Ehrman documentaram como os escribas às vezes alteravam a redação em manuscritos antigos durante o processo de cópia manual de textos. Outros escritos desapareceram completamente à medida que certas ideias teológicas se tornaram dominantes. Comunidades inteiras de seguidores de Jesus Cristo acreditavam em coisas que nunca chegaram à versão do cristianismo que sobreviveu. Isso não é teoria da conspiração, é simplesmente parte do funcionamento da história. E descobertas como o Evangelho de Barnabé nos obrigam a confrontar essa realidade. Porque se a história transmitida ao longo dos séculos foi moldada por decisões humanas, debates humanos e lutas de poder humanas, então é justo fazer uma pergunta ainda mais profunda. Como seriam, de fato, os primeiros ensinamentos? E quão diferentes eles seriam do que a maioria das pessoas aprendeu hoje? Essas perguntas continuam valendo a pena serem feitas, não importa quão antigo seja qualquer manuscrito. Mas há outra parte dessa história que raramente é discutida. O aspecto mais perturbador do Evangelho de Barnabé não é a afirmação sobre a crucificação. Não se trata da profecia sobre Maomé.
E nem se trata do desafio à compreensão tradicional de Jesus Cristo. A parte mais perturbadora é o que o texto sugere sobre você. Ao longo do manuscrito, a mensagem retorna repetidamente a uma ideia marcante. O divino não é algo distante que precisa ser buscado fora de si. Em vez disso, o texto sugere que a presença divina sempre existiu dentro de nós. Sob o ruído constante da vida cotidiana, sob o medo, a dúvida e a distração, existe algo mais profundo e silencioso. De acordo com essa visão dos ensinamentos de Jesus, a salvação não vem simplesmente da repetição de rituais ou da filiação a uma instituição. Ela provém da transformação interior, da purificação do coração e da busca direta pela verdade. Essa ideia pode parecer surpreendente, mas é, na verdade, um dos ensinamentos espirituais mais antigos, encontrado em diversas tradições. No misticismo islâmico, o sufismo descreve a jornada rumo à união com o divino. Na antiga filosofia indiana, o conceito de Atman fala do eu eterno, inseparável da realidade última. Mesmo dentro do próprio cristianismo, o místico do século XIII, Mestre Eckhart, escreveu que Deus é encontrado não pela busca externa, mas pela introspecção, no centro mais profundo da alma. Através de culturas e séculos, essas tradições apontam para a mesma ideia, e o Evangelho de Barnabé sugere que isso pode ter sempre feito parte da mensagem original, muito antes de séculos de doutrinas, instituições e debates teológicos remodelarem a forma como a história era contada. Por que tal ensinamento seria considerado perigoso? Porque alguém que acredita que o divino já reside dentro de si não pode ser facilmente controlado pelo medo ou pela culpa. Essa pessoa não depende mais inteiramente de uma instituição para ter acesso à verdade. Ela começa a pensar por si mesma. E ao longo da história, a liberdade de pensamento tem sido, muitas vezes, o que os sistemas poderosos mais temem. Agora chegamos à parte desta história que a maioria das pessoas ainda desconhece, porque isso está acontecendo agora, em 2026. Por mais de 2 décadas após a apreensão do Evangelho de Barnabé, o manuscrito permaneceu praticamente trancado. O acesso físico era rigorosamente controlado. As digitalizações completas nunca foram divulgadas publicamente. A análise sistemática e aprofundada que os estudiosos tanto desejavam realizar simplesmente não era possível. Então, a inteligência artificial mudou tudo. Em 2026, uma equipe de pesquisadores aplicou tecnologia avançada de inteligência artificial, IA, para reconhecimento de linguagem e padrões a todas as fotografias, digitalizações parciais e trechos traduzidos do manuscrito que já haviam sido divulgados. Não se tratava de uma simples busca por palavras. Era uma análise estrutural profunda capaz de detectar padrões linguísticos ocultos, cruzar referências entre estilos de escrita em milhares de documentos antigos e identificar consistências microscópicas na formação da escrita que nenhum olho humano conseguiria captar sozinho. E o que a IA descobriu levou a equipe de pesquisa de volta ao início, ao ano 2000, ao exato momento em que as autoridades turcas apreenderam a Bíblia de contrabandistas do mercado negro. Isso porque a IA sinalizou algo que havia passado despercebido por 25 anos. Oculto no manuscrito, em passagens anteriormente descartadas como um mero preenchimento de texto, a IA detectou um padrão estruturado, não uma repetição aleatória, nem erros de cópia, mas uma sequência codificada deliberada, tecida no texto em intervalos precisos demais para serem acidentais. Os pesquisadores descreveram o momento como desorientador, pois o padrão parecia se referir a locais específicos nos atuais territórios da Turquia, Síria e norte do Iraque. Locais que, quando comparados com mapas de assentamentos cristãos primitivos, coincidiam com comunidades dispersadas à força nos séculos IV e V. Em outras palavras, o manuscrito pode não ser apenas um evangelho. Pode também ser um mapa que aponta para onde outros textos suprimidos
Outras vozes enterradas do cristianismo primitivo podem ainda estar à espera sob a terra. Esta análise ainda é preliminar. Não foi totalmente revisada por pares. Alguns especialistas estão cautelosos, outros estão entusiasmados, mas há algo impossível de ignorar. Durante 25 anos, este manuscrito permaneceu em um museu em Anchorage. Acadêmicos debateram sua idade, teólogos discutiram sua autenticidade. E durante todo esse tempo, escondido nas passagens que todos ignoravam, algo aguardava. Algo que a inteligência artificial, no ano de 2026, finalmente conseguiu enxergar. Percorremos todo esse caminho através de séculos de história suprimida, através da política do império, através das cinzas de evangelhos queimados. E agora, uma máquina aponta para a terra e diz: continuem procurando. Há mais. Talvez seja exatamente isso que sempre foi planejado. Então, onde isso nos leva? Um manuscrito antigo encontrado na Turquia, escrito em uma língua extinta, oculto por séculos, desafiando tudo o que a maioria das pessoas aprendeu sobre uma das figuras mais influentes da história da humanidade. Será autêntico? Os estudiosos ainda debatem, mas as questões que isso levanta não desaparecem, e não deveriam. Porque quanto mais se aprofunda na história, mais claro fica que o que a maioria de nós recebeu não é a história completa. É uma versão da história. Uma versão moldada por forças muito humanas em circunstâncias políticas muito específicas e para fins muito específicos. A verdadeira questão não é se o Evangelho de Barnabé é autêntico. A verdadeira questão é esta: o que mudaria em sua vida se você levasse a sério a ideia de que o divino não está em algum lugar lá fora esperando para julgá-lo, mas é, na verdade, a parte mais profunda e verdadeira de quem você é? O que mudaria se você acreditasse que não está quebrado, que não está separado de Deus, que aquilo que você tem buscado nas igrejas, nas escrituras, na autoridade de outras pessoas, sempre esteve dentro de você? Essa é a questão que este antigo manuscrito deixa para trás. E é uma questão sobre a qual vale a pena refletir. A história está repleta de verdades que foram ocultadas. Algumas delas permanecem ocultas, mas alguns deles, como um manuscrito lacrado em couro, preservado contra todas as probabilidades por 1500 anos, eventualmente encontram o caminho de volta à luz. Talvez isso não seja por acaso. Se este vídeo te fez refletir, compartilhe com alguém que esteja se fazendo as mesmas perguntas. Deixe um comentário abaixo, eu leio todos. E inscreva-se, porque esta é apenas uma parte de uma história muito maior que continuaremos a desvendar juntos. A busca não acabou. Ela está apenas começando.